Olá pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui para essa aula sobre análise dimensional, um tema super importante para todas as áreas do conhecimento científico, né? Química, física, biologia, matemática, é, todas as áreas do conhecimento que lidam com grandezas, né? As grandezas têm suas dimensões e a gente precisa aprender, né, a fazer a análise dimensional tanto para a parte teórica, quando estiver solucionando problemas idealizados em provas, concursos, etc., quanto também na parte experimental, quando você obtém dados de um experimento. A gente vai ver aqui nessa aula que a análise dimensional ajuda muito na previsão de fórmulas físicas, tá bom? Bom, então vamos começar aqui, deixa eu passar para a apresentação, tá? A primeira parte a gente fala sobre grandezas e medidas, né? E uma coisa que é muito importante são os padrões de medida. Por que esses padrões de medidas são importantes? Bom, eles vêm sendo construídos ao longo dos séculos, né? Desde lá na época feudal, quiçá antes disso, tá? Era importante que as pessoas, com o intuito de comercializarem seus produtos, né, com escambo, né? O escambo era uma forma de comercialização onde se trocavam produtos, né? Então era importante estabelecer um padrão de pesos e medidas para que o comércio fosse feito, né? E até hoje a gente vê que em algumas situações, né, a gente utiliza medidas né, associadas às grandezas que não são tão triviais para a gente, como por exemplo o hectare, não é muito utilizado na medida de área, né? Arroba, que é a unidade de massa aí na comercialização do gado, a jarda, né? Quem soltou pipa, comprou dezão aí, sabe que ele vem com 500 jardas. Então, assim, até hoje a gente ainda utiliza medidas não padronizadas pelo sistema internacional, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, outro objetivo era facilitar a cobrança e o pagamento de impostos também, né? A gente precisava ter ali um padrão de medida para a gente saber o que estava pagando, né? E para o governo saber o que estava recebendo ali, tá bom? Esse é um tema tão importante que no Brasil, pessoal, teve essa revolta aí, ó, revolta do quebra-quilos que aconteceu lá no Nordeste. Tá? É só você dar um Google aí que você vai saber melhor. Em linhas gerais, foi por conta da adoção do Sistema Internacional de Unidades, né? Os feirantes acharam que eles estavam saindo no prejuízo porque eles não entendiam muito bem o que era o metro, o que era o quilograma, né? Eles utilizavam aquelas unidades mais antigas, né? Como por exemplo o arroba, a onça, enfim, eram outras unidades de medida. Então, quando o governo decretou, né, a utilização do Sistema Internacional de Unidades, né, o padrão, o povo se sentiu ali lesado de alguma forma, e você pode dar um Google aí, tá? Isso demonstra como que é importante você lidar com essa questão das grandezas e medidas. É tão importante que no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, né, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem o IPEM, né, que é o Instituto de Pesos e Medidas, que é estadual, né? E a gente tem em nível nacional o IMETRO, que é o Instituto Nacional de Metrologia, tá? Tem uma parte da física, por assim dizer, da engenharia, um ramo da ciência chamado metrologia, que justamente lida aí com esses padrões e com um monte de outras coisas. Você também pode dar uma pesquisada aí e ver os campos de atuação de quem segue nessa área de metrologia, tá? Muito interessante também. Então, por conta dessa importância dos padrões de medida para as comercializações, para a globalização como um todo, né? Foi adotado aí um sistema internacional de medidas. Você também pode dar uma pesquisada para saber mais sobre isso. E a gente tem ali uma coisa interessante, né? É o quilograma padrão. Olha como é que o quilograma fica aí guardado, né? Ele fica guardado nessa campana aí com vácuo e tal, para não oxidar, não é? Esse é o quilograma padrão. O metro ele é definido como a 10ª milionésima parte daquele segmento ali, ó, do meridiano, que vai do Equador até o Polo Norte, né? Então a gente tem massa, comprimento e o tempo, né, é medido cada vez com mais precisão nos relógios atômicos, né? Tem uma figura aí de um relógio atômico. Agora tem, né, nem todo mundo adotou esse sistema. O sistema britânico, por exemplo, como você pode ver aí, bem representado por um carro, né, cuja direção é do lado direito. O sistema britânico ele é único também. Ele utiliza ali a polegada, a jarda, a milha, a libra, o galão. Então, assim,
os países de origem britânica, eles foram conservadores e não adotaram aí o Sistema Internacional de Unidades. E hoje em dia, aqui no Brasil, a gente ainda lida com esse padrão britânico quando vai comprar parafuso, por exemplo, que é tudo em polegada, né? Cano, enfim, ele está presente também no nosso dia a dia aí, tá? Então, a gente já viu, né, que como é importante ter esse padrão, mas a gente não, assim, pode ter situações aí em que variam, né, as grandezas das unidades de medida. Então eu coloquei esse quadro aí como exemplo, né, para as grandezas tempo, distância, massa, temperatura e volume, né? E isso é bom para organizar um pouco o pensamento, ainda mais para quem está começando a estudar física, a resolver uns exercícios. Não é assim, isso pode dificultar um pouco, então a ideia desse quadro aí é explicar que existem os símbolos das grandezas, né, como por exemplo o tempo aí. A gente está vendo que o tempo ele tem, ó, o tempo ele tem alguns símbolos, olha. Tem o T minúsculo, o T maiúsculo, tem o ΔT, né? O instrumento de medida é o cronômetro, tá? As unidades, hora, minuto, segundo, dia, mês, ano, símbolo das unidades, ó. Hora ficou em maiúsculo aqui, tá, pessoal? Desculpa, é minúsculo, tá? Minuto, segundo. Então, veja bem, os símbolos da grandeza física, eles não são, digamos assim, padronizados, né? Mas os das unidades de medida, sim. Se eu vejo um número, ó, 30H, eu sei que isso é um tempo, né? Um tempo ou um intervalo de tempo de 30 horas, ok? Se eu vejo assim, ó, 15 MN, eu sei que são 15 minutos e por aí vai. Se eu vejo 10, acho que devo estar aí aparecendo, né? Peraí. Se eu vejo 10 MM, eu sei que são 10 minutos, milímetros, desculpe, tá? Então, os símbolos das unidades de medida, esses são padronizados. Mas os símbolos das grandezas físicas não são padronizados. Por exemplo, distância. Quantos símbolos a gente vê por aí na literatura, nos livros didáticos que representam distância, né? X, Y, H, ΔS e tudo mais. Mas, olha, os símbolos das unidades de medida do metro é o M, do quilômetro é o km, do milímetro é o mm. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui é uma coisa muito importante. São diversas unidades de medida, né? Tem aquelas mais usuais e tem até algumas que não são tão usuais assim, como, por exemplo, a distância, jarda, ano-luz, né? O metro com seus múltiplos, que, digamos ali, é o milímetro, centímetro, hectômetro, decâmetro, tá? Bom, então a gente tem a massa, né? Que a gente mede com a balança. Então tá aí essa tabela para poder dar uma, digamos assim, uma organizada nessa quantidade de informações, né? Quando você vai resolver um problema, tem lá os símbolos da grandeza, depois tem os símbolos das unidades de medida, né? Número e tudo mais. Então é bom a gente ter isso organizado, tá bom? Uma questãozinha aqui, você sabe qual é a diferença entre tempo e instante? Saberia dizer? Então vou te fazer uma pergunta para você pensar. Quanto tempo dura um instante? Olha, o tempo, o intervalo de tempo, ΔT, é medido em hora, né? Um instante também ele pode ser medido em hora, ou minuto, ou segundo, tanto faz. Mas será que esses dois conceitos são iguais ou tem alguma diferença? Né? Pensa aí. Quanto tempo dura um instante? É a pergunta que eu te faço. Então, a mesma coisa é distância versus posição. Você está estudando um movimento no referencial, está lá. Ou você percorreu uma distância de 30 metros, ou você está na posição 30 metros. Né? Então, a pergunta que eu te faço para você refletir também. Quanto que mede uma posição? Né? Então, tá aí questões para a gente refletir, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato comigo que a gente discute melhor isso. Então, vamos lá. Em termos de grandezas físicas, a gente tem dois tipos, tá? Grandezas fundamentais e grandezas derivadas. Ah, você pensou que o professor fosse falar de grandezas escalares e vetoriais. Bom, as grandezas escalares e vetoriais também têm lá as suas fundamentais e as suas derivadas, tá bom? Então, vamos lá. O que são as grandezas fundamentais? É o que está escrito aí. A conceituação não depende de outra grandeza, não é? O tempo, por exemplo. Se eu falo para você alguma informação acerca do tempo, digo assim, olha, eu vou chegar aí em 1h30. Bom, o tempo é uma grandeza que não precisa de uma outra para ser compreendida, né? Agora, se eu falo da velocidade, olha, eu tô
o carro aqui, a velocidade média no aplicativo está dando 38 km por hora. Né? Então, quer dizer, a velocidade ela precisa de duas outras grandezas para serem conceituadas, a distância e o tempo. Né? Mas o tempo não precisa de mais nada, o tempo é só ele mesmo. Né? A massa também, quilograma, as distâncias entre dois pontos também. Tá? Então, na realidade, todas as outras grandezas da física, a gente vai ver isso melhor um pouquinho ali na frente, elas são resultados de algumas operações matemáticas entre grandezas físicas, entre essas grandezas fundamentais, que é o tempo, a distância e a massa. Eu desafio você a pensar em uma grandeza qualquer, vamos pensar da mecânica, tá? Pensar da mecânica assim, professor, eu acho que eu vou pensar aqui na energia cinética. Energia cinética é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Bom, olha só, a energia, vou botar um Czinho aqui só para saber que é cinética, tá aqui, massa. Velocidade é o quê? É a distância dividido pelo tempo ao quadrado, né? Tudo isso dividido por 2. Então, repara, é uma relação matemática entre massa, distância e tempo, como está dito aqui em cima, tá? Você pode fazer isso para qualquer outra grandeza, tá? E vocês vão ver que, na realidade, toda a mecânica se resume a alguma relação matemática ou algumas entre essas três grandezas fundamentais, tá? Daí você começa a perceber a importância da análise dimensional, como que ela vai simplificando a forma com a qual a gente encara, né, as próprias equações, as próprias leis da física, tá bom? Isso vale também para o eletromagnetismo, para a termodinâmica, vale para todas as áreas. Tá? Bom, vamos entrar agora na análise dimensional em si. O que ela é? É uma técnica para a resolução de problemas teóricos, tá? E também a previsão de equações a partir de dados experimentais. Então você vai lá, você vai fazer um experimento, vai obter alguns dados, né? Essa grandeza varia com essa aqui, essa outra grandeza já não influencia nessa terceira aqui. Enfim, a partir do experimento você consegue chegar a algumas conclusões e com essas conclusões a análise dimensional te ajuda a definir as equações, entendeu? Então vamos lá. Conforme a gente viu antes, tem grandezas que são fundamentais e derivadas. Para análise dimensional, a gente utiliza símbolos para as grandezas fundamentais. Tá? Que símbolos são esses? Aqui, ó. Massa, mzão. Comprimento, Lzão. Tempo, T. Ainda tem temperatura θ e corrente elétrica, que por definição é a grandeza fundamental da eletricidade, a gente usa aí, tá bom? Então, olha, qualquer grandeza física derivada, ela pode ser escrita na forma de potências cujas bases são M, L, T, θ e L, que são os símbolos dimensionais das grandezas fundamentais, ok? Então, por exemplo, aqui, olha para essa equação aqui, ó, essa equação M, né? Ela representa uma grandeza física da mecânica. Por quê? Porque só tem massa, comprimento e tempo. Tá? Então, toda grandeza física derivada, né, pode ser escrito dessa forma. Eu não sei que grandeza é essa, mas eu posso descobrir, como a gente vai ver daqui a pouco. Essa aqui já é uma grandeza o quê? Térmica, ó, porque entrou θ, tem temperatura. Tá? Então essa aqui é uma grandeza térmica. Tá? E essa aqui é uma grandeza elétrica. Tá? Por quê? Porque tem a corrente elétrica aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos mostrar aqui algumas dessas expressões dimensionais. De onde que elas vêm? Elas vêm da equação que a define. Então aqui, olha, pessoal, se a velocidade, por definição, é a distância percorrida pelo tempo gasto, então a gente escreve desse jeito aqui, ó, tá? Velocidade tem a dimensão de, ó, vai ficar assim, ó. Velocidade tem a dimensão de L sobre tempo, tá? Então eu escrevo de novo aqui, ó, L tempo menos 1, porque eu subi com o denominador, o expoente, que era 1, passou a ser menos 1. Isso vale para aceleração, ó, LT menos 2, por quê? Porque a aceleração eu já sei que tem a dimensão de velocidade por tempo, né? A velocidade eu já vi aqui que é LT menos 1, então ela vai ficar LT menos 1 sobre T, que no final das contas vai dar LT sobre 2, tá? O mesmo vale para a força, que é aceleração vezes a massa, colocou só um M aqui,
O mesmo vale para o trabalho, que é força vezes a distância, entrou mais um quadrado no L aqui, e é desse jeito que a gente vai obtendo as expressões dimensionais, super importantes para resolver os problemas lá de análise dimensional, tá bom? A gente acaba se familiarizando com as expressões dimensionais das grandezas, ok? E outra coisa que é muito importante, além das expressões dimensionais, é a homogeneidade dimensional. Olha só, é correto eu afirmar que 500 é igual a 500? Sim, é correto, claro que é. 100 é igual a 100, é correto eu afirmar isso. Agora me diz, é correto eu afirmar que 500 metros é igual a 500 graus Celsius? Não é. Aí é que está uma diferença muito importante entre equações da física e equações da matemática. Equações da matemática, elas podem representar x, y, pode não ter dimensão, pode ser adimensional. Mas aqui na física, muitas vezes, quase todas, né, por assim dizer, esses números têm dimensão. Então, são dimensionais. Então, é muito importante ter essa homogeneidade dimensional, tá? Porque uma equação física ela só é verdadeira se ela for dimensionalmente homogênea. Não basta os números serem iguais, as suas dimensões também precisam ser iguais, tá bom, pessoal? Bom, por exemplo, considere essa equação aí, ó. P igual a μ a H, tá certo? Então, onde P é a pressão, μ é a densidade e H é a altura. Qual deve ser a expressão dimensional de A para que a equação seja dimensionalmente homogênea, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês como é que a gente faz. A gente sabe que pressão, olha, pressão, tá? Ela é força sobre área, não é? Então, veja bem, a dimensão de pressão é a dimensão de força. A gente viu que é M L2T menos 2, não é isso? Deixa eu só dar uma conferida. Isso, M L2 T menos 2. Isso está aqui, ó, força. Não, força é MLT menos 2. Desculpa, tá, pessoal? Estou dando uma conferida aí, então é MLT menos 2. Né? Porque é o trabalho que é L2. Então, ó, sobre área. Área é L, não é? Então, aqui ficou L dividido por L. Então, a pressão, ó, a gente vai cortar L com L. Não, desculpa, é L2, né? A área é L2, tá certo? Então, vai ficar que a pressão, ela tem dimensão de M, L menos 1, T menos 2, ok? Densidade é massa sobre volume, tá? Então, como é que vai ficar? Olha, a dimensão, a expressão dimensional de densidade é M, volume é L3, né? O volume não é multiplicando 3 dimensões de comprimento que a gente obtém. Então, vai ficar que é ML menos 3, ok? E H? H já é uma grandeza fundamental, a dimensão é L, ok? Então, vamos juntar essas informações aqui e vamos ver, olha, eu estou dizendo que M, L menos 1, T menos 2 é igual a A, que é a grandeza que eu quero descobrir qual é a dimensão, não é? Densidade, que é ML menos 3, ok? Vezes H, que é L. Ok, pessoal? Bom, então, olha, o M daqui eu vou cortar com o M de cá, tá certo? Eu vou descobrir que a dimensão de A, olha, aqui vai ficar potências de mesma base, repete a base, somos o expoente, vai ficar menos 2, não é? Então, vai ficar, olha, vai ficar L sobre T, ai caramba, L T menos 2. Qual é a grandeza que tem essa dimensão? LT menos 2. Aí você anda aqui para trás, olha, você vai descobrir que é a aceleração, ok?
Então, na verdade, essa, né, essa grandeza A aqui desconhecida, para que a equação, né, P igual a μAh seja dimensionalmente homogênea, ela precisa ter a dimensão de aceleração. E quem conhece essa equação aqui da pressão hidrostática, né, sabe que esse A é a aceleração da gravidade, ok? Então é desse jeito que a gente vai utilizando a análise dimensional para ajudar na solução de problemas teóricos e práticos também, tá bom, pessoal? Bom, vamos em frente. Uma outra coisa boa da análise dimensional é a previsão de fórmulas físicas, tá bom? Então vamos lá, eu tenho aqui um exemplo, né, que é justamente você poder deduzir essa equação aí, tá bom? Deixa eu ver no meu script se eu estou no caminho correto. Isso, tá aqui a previsão de expressões físicas, né? Então vamos lá. Olha, quando um corpo se move no meio fluido, ele sofre a ação de uma força contrária ao movimento, né? Quem anda de bicicleta contra o vento sabe disso, quem anda de motocicleta, ou quem nunca colocou a mão do lado de fora assim, da janela do ônibus ou do carro, né? E percebeu que quando ela está assim a força é maior, quando está assim a força é menor, né? Então o fato é que esse exercício, ele diz o seguinte: admita que em uma pesquisa tenha se verificado que essa força de arrasto, aqui, ó, que eu vou chamar de força de arrasto, que ela depende da densidade do ar, que é μ, ela depende da área, tá, da maior secção do veículo na direção do movimento. Então seria essa área aqui, ó, né? Essa área toda aqui, ó, né? Então depende dessa área aí, tá? Depende da velocidade V e depende de uma constante de proporcionalidade K. Sempre vão surgir essas constantes de proporcionalidade, tá, pessoal? Sempre vão surgir essas constantes. Então, qual é a nossa evidência experimental? É isso, né? Foi lá para o túnel de vento, lá, fez a pesquisa e viu que depende da área, fez vários testes, mudou o tipo de carro, né? Botou uma Kombi ali, viu que com o mesmo fluxo de ar a resistência era maior, né? Depois pegou um carro só, foi aumentando a velocidade, foi vendo que a força também dependia, né? Colocou ar em temperaturas diferentes, que vai inferir ali em densidades diferentes para o ar, e foi vendo o que de fato influenciaria, tá certo? Então vamos lá, deixa eu escrever melhor essa equação aqui, ó. Eu vou escrever melhor é colocar a constante aqui na frente, tá? Densidade V e A, tá bom? Então eu vou dizer aqui, ó, que essa força ela é proporcional à densidade elevada a x, a velocidade elevada a y e a área elevada a z, ok? Então é por aí que a gente vai começar. E a gente vai lembrar também que a expressão dimensional de força é massa vezes aceleração. Então é mLt menos 2. A de densidade, que a gente viu aqui, ó, anteriormente, né? Ela é o quê? É mL menos 3, tá? A área, a dimensão de área, a área multiplicando o lado pela altura, então é 2 vezes a de comprimento, tá certo? Isso, tem mais alguma aqui? Não, né? Então tá lá, força, densidade, área. Então força, densidade, área, e velocidade, né? Então também tem a expressão dimensional da velocidade, que é Lt menos 1, ok? Bom, deixa eu passar aqui para o outro slide. Eu vou agora escrever... cadê você, caneta? Sumiu? Está aqui em cima. Eu vou escrever essa equação aqui, só que cada grandeza eu vou substituir pelas suas expressões dimensionais, ok? E vamos tentar descobrir qual é a fórmula da força de arrasto sobre um automóvel. Bom, como é que vai ficar isso? Bom, lembra lá que era força? Então vai ficar mLt menos 2, que era igual a K, tá certo? Vezes
a densidade, não era isso? Então ficou LT menos 1, né? Não, é MLT, L menos 3, desculpe. LT menos 1, o que é isso, gente? LT menos 1, a velocidade. E L ao quadrado, que é a área. Lembra que isso aqui ficou elevado a x, isso aqui a y e isso aqui a z? Pois é. Então vamos lá. Eu vou dizer que MLT menos 2 vai ser igual... Eu vou tirar o K daqui, tá? Vou tirar o K porque ele é uma constante de proporcionalidade e existem outras técnicas depois de descobrir quanto que vale ela. A gente vai ver isso já já, como é que se descobre quanto que vale o K, tá bom? Então aqui vai ficar ML... Desculpa, eu vou multiplicar logo, tá? Vai ficar M elevado a x, L elevado a menos 3x, tá? Aqui vai ficar vezes L elevado a y, T elevado a menos y, e aqui vai ficar L elevado a 2 vezes o z, tá? Então, o que eu vou colocar aqui? Peraí, L... 3x mais y, bom, 3x menos 1y, 2z, é isso, x menos 3x, ok, y menos y, ok, 2z, tá tudo certinho. Então agora vai ficar, olha, que mlt menos 2 vai ser igual a m elevado a x, L, que vai multiplicar 3x menos y mais 2z, porque eu peguei as potências de mesma base, repete a base e somos expoentes. Aqui está tudo sendo multiplicado, tá certo? E o t vai ficar elevado a menos y, tá certo, pessoal? Então, olha, eu vou montar um sistema aqui como m está elevado a 1, L está elevado a 1. Então, ó, o x é igual a quanto, pessoal? X é igual a 1, já achei logo aqui. X é igual a 1, tá? O y, pessoal, é igual a quanto? O y é igual a 2. Menos y igual a menos 2, y igual a 2. E se a gente resolver esse sisteminha aqui, que é tudo isso aqui igual a 1, tá? Eu vou achar que o z também é igual a 1, ok? Então, veja bem, o resultado final é que a expressão da força de arrasto ela é igual a K, que multiplica a densidade elevada a 1, que multiplica a área elevada a 2, mas que multiplica a velocidade elevada ao quadrado. Tá certo? Então, é desse jeito aí que você define, né, a equação de uma grandeza a partir de evidências experimentais. E a gente sabe que a força de arrasto, de fato, é uma força, varia com a velocidade, né, quadraticamente, a velocidade ao quadrado, tá bom? Só um desafio. Você se lembra como que a gente pode definir as unidades dessa constante K? Tá, eu vou dizer para vocês. Passando tudo para o outro lado, todas as grandezas para o outro lado. Densidade, área e velocidade ao quadrado. Então, a unidade de K vai ser a de força dividido por densidade A e V ao quadrado. Vou deixar esse exercício aí para vocês fazerem, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Agora a gente entrou na parte final da aula, que é a mais interessante, né? Que deu mais trabalho para eu elaborar aí, vocês vão ver, que é definir a equação do período de um pêndulo simples a partir de dados experimentais, tá? E da análise dimensional. Então vamos lá. Como é que a gente faz isso? Olha, primeiro, eu vou pegar duas massas, tá bom? Bastante diferentes uma da outra. Olha, essa aqui tem 43 gramas e essa aqui tem 493 gramas, tá bom? Ou seja, essa massa é mais de 10 vezes maior do que a outra aqui, tá bom? E vou pegar essas duas massas e vou amarrar elas aqui, né, num cordão que está fixo aqui, né, uma linha que está fixa aqui, ó, a linha vem para cá,
a gente coloca a massa aqui. Então, temos um pêndulo, tá? Bom, então vamos lá. Ao abandonarmos a partir do repouso as massas M1 e M2, elas completarão um ciclo de oscilação quando retornarem pela primeira vez à posição mais próxima possível da qual foram abandonadas. Então, olha só, elas vão ser abandonadas daqui. Elas vão oscilar, tá certo? Vão vir até aqui, vão chegar aqui, vão parar, até aqui assim, mais ou menos, desculpa o desenho impreciso. Depois elas vão retornar e vão chegar o mais próximo possível de onde elas foram abandonadas. Esse vai e vem, tá certo? A gente chama de um ciclo, tá? Tem gente que acha que um ciclo é só ir. Não, um ciclo tem que fechar o ciclo. Tem que começar de onde partiu. Aí sim é um ciclo, tá bom? Então isso que vai acontecer. Esse é o movimento do pêndulo simples, tá bom? Então veja bem. O que a gente pode afirmar sobre os tempos que as duas massas levarão para completar um ciclo, tá? Quando elas são abandonadas, olha, da mesma posição, tá bom? Então eu tenho a massa aqui de 493 gramas, se eu não me engano, e essa aqui de 43 gramas. O que você acha? Como é que a gente pode afirmar sobre esses tempos? Eles vão ser maiores, né? Onde é que vai ser maior? Onde é que vai ser menor? Ou não vai ter essa diferença? Os tempos serão iguais, né? O que você acha? Bom, dá uma pausa aí e pensa, mas eu não vou dar pausa não. Eu vou reproduzir os dois vídeos, tá bom? Olha. Ok? Então, olha, vou reproduzir esse e esse aqui. O que vocês estão achando? Hein? Vou, de novo, olha. Foi e voltou. Esse aqui, ó. Foi e voltou. Não é? Vocês conseguem concluir alguma coisa? De novo. Mais uma vez. Bom, pessoal, existe uma técnica, né, de você poder medir, que é a técnica chamada videoanálise. Eu tenho um vídeo aqui que eu vou colocar um card que ensina você a baixar o software que faz, que ensina você a dar os primeiros passos aí na videoanálise. Então repara só, a partir do vídeo, a gente consegue rastrear o movimento da massa que está pendulando. E aqui, nesse quadro aqui, ó, a gente consegue visualizar o comportamento gráfico da posição X, que é a posição horizontal. Tá certo? Então, veja bem, eu saio daqui, subo e volto para cá, eu tenho um ciclo. Entendeu? Então, com isso, a gente consegue medir com boa precisão o tempo de um ciclo, ok? Ainda mais se a gente usar uma estratégia experimental, né, que eu utilizei aqui nos resultados, que significa medir, completar 10 ciclos, medir o tempo dos 10 ciclos e dividir o resultado por 10, que eu vou ter o tempo de um ciclo só. Quero dizer para vocês também que o tempo de um ciclo só ele tem um nome específico, tá? Esse nome é o quê? É o período do pêndulo. Tá certo? Então tá aí, a gente tem o pêndulo com a massa de 400... Cadê você, caneta? Opa, desculpa. O período com a massa de 493, aqui de 43, tá certo? Então a gente vê que os períodos são exatamente iguais, ó. Aqui é 1 e aqui é mais ou menos 3,6, ok? Aqui é 1 e aqui é mais ou menos 5,6, tá certo? Então os períodos são exatamente os mesmos. Ou seja, a massa não influencia no período do pêndulo, tá? Aqui eu tenho uma cronofotografia, né, de cada uma das fotos. Também vou deixar um cardzinho aqui com um vídeo explicando como fazer cronofotografias. As cronofotografias, como o nome sugere, né, elas registram o tempo na fotografia. Então é bom que deixe ali uma visão global do movimento, né? É uma fonte muito rica de informações, tá? E se eu for contando aqui, eu vou ver que tem a mesma quantidade de posições aqui, o que também evidencia que os tempos são iguais para completar um ciclo, tá bom? Então, quer dizer, a gente viu que não depende da massa. Agora, será que depende da altura que a gente abandona, né? Então agora, olha, eu estou abandonando, o André, né, nosso aluno aí do curso de Física, está abandonando dessa altura até a TA1,
e aqui também da altura θ2, ou seja, variou o ângulo, né? Esse ângulo é muito importante no movimento, ele até tem um nome próprio, é a fase, né? A fase inicial do movimento ali é descrita a partir de um ângulo. Então, se a gente abandonar com ângulos diferentes, o que você acha que vai acontecer com o período? Né? Pensa um pouquinho aí, dá pausa, reflete, mexe lá com aquele conhecimento prévio que você já sabe, né? Como diz, né? A gente aprende a partir daquilo que a gente já sabe, né? Alguma teoria de aprendizagem muito boa, tá bom? Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês o vídeo, né? Deixa eu clicar aqui. Será que vai? Cadê você, mouse? Opa, viu? Apareceu. Então vou colocar aqui e aqui, ó. 1,20 m. Ó. Ok? O que vocês acham? Os tempos de oscilação estão iguais ou estão diferentes? Agora Né? nós estamos Eu não consigo sincronizar muito bem aqui. com a mesma massa, o mesmo. E desculpa o áudio, era para estar mudo isso aqui. Desculpa o áudio aqui. Era para estar mudo, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar sincronizar os vídeos, tá bom? Então, eu vou colocar esse para rodar. Dá para ver melhor? Bom, talvez dê para uns, não dê para outros, então vamos para o resultado logo, né? Olha, da parte mais baixa a gente achou esse período, da parte mais alta, legal que a gente percebe que a amplitude do sinal ali é mais elevado, né? Do gráfico da posição X em função do tempo, né? Olha, aqui é um movimento com uma oscilação menor, aqui com uma oscilação maior, mas olha, se a gente fizer as medidas, pessoal, se a gente fizer as medidas, opa, desculpe aí, eu acho que eu devia ter informado aqui, bom, não informei, mas vamos ver então aqui, vamos medir, olha, eu tenho aqui 0, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse 8 veio aqui mais ou menos em, vamos supor, 17,8. Vou colocar mais ou menos 0,2 segundos, ok? Se eu vier para cá, olha, 8 vai dar, na parte do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Vai dar aqui mais ou menos 18,2, mais ou menos 0,2 segundos, ok? Só que aqui partiu, cadê você, caneta? Aqui partiu do 0,8, ok? Então ficaria 18,2 menos 0,8 daria 17,4, não é isso? Mais ou menos 0,2 segundos. É isso? Isso, é isso aí, ok? Nesse aqui, quanto é que daria? Partiu da onde? Partiu aqui, diria, do 0,6, né? Do 0,6 aqui. Então, olha, daria 17,2 mais ou menos 0,2 segundos. Olha, 17,2 e 17,4, mais ou menos 0,2 é o mesmo valor experimental, tá bom? Ou seja, a gente chega à conclusão de que o período não depende da amplitude de oscilação, tá? E a gente consegue ver isso na cronofotografia também, ó. Essa aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 também, tá? Então quer dizer, esse movimento ele é mais tem uma amplitude maior do que esse aqui, fica evidenciado no gráfico ou na cronofotografia, tá? Mas o período é o mesmo, não tem diferença nenhuma. Então quer dizer, a gente já concluiu que o período de oscilação do pêndulo não depende da massa e nem da amplitude, né? Nem da altura, daquele ângulo θ que a gente abandona. E se a gente mudar o comprimento, pessoal? Bom, se a gente mudar o comprimento, o que vai acontecer? Olha, se a gente mudar o comprimento, qual é o resultado? E aí? Aí vocês conseguem perceber alguma coisa aí, né?
de fato, depende aí do... Depende, né? A gente viu aqui, esse eu fiz a medida, o outro eu esqueci de fazer a medida. Esse deu 2,8, mais ou menos 0,2, esse deu 2,1, mais ou menos 0,2, tá bom? Então, quer dizer, até agora o período do pêndulo depende apenas do seu comprimento, tá? Esses são os resultados experimentais. Olha, a gente sabe que o período do pêndulo depende apenas do comprimento do fio. Então vamos lá, vamos deduzir a equação a partir da análise dimensional para o pêndulo, tá? Vamos fazer isso aí e vamos ver o que vai dar, qual vai ser o resultado, tá bom? Então, pessoal, olha, eu sei que o período do pêndulo depende de uma constante de proporcionalidade, sempre coloco isso, né? E do comprimento elevado a x e, assim, intuitivo que ele depende da gravidade, né? Quanto maior for a gravidade, menor vai ser o período de oscilação, né? Isso é um pouco intuitivo, tá bom? Então vamos lá. Então eu estou dizendo que depende de c elevado a x e de g elevado a y, ok? Então vamos lá. O período, eu sei que ele é dimensionalmente falando, o símbolo dele é t. Tá? Mas eu vou colocar aqui um L também. Por quê? Porque se eu tenho a gravidade aqui, tá certo? A gravidade depende do comprimento. Mas eu vou elevar a zero, ok? E vou elevar aqui a 1. Tá? Bom, o comprimento, ele é a grandeza fundamental, já está aqui, o símbolo dimensional. Tá? E a gravidade, a gente viu que é LT menos 2, ok? A gente vai elevar isso a x e esse aqui a y, tá? Bom, então eu vou dizer que E elevado a 0, T elevado a 1 é igual a L que multiplica x mais y, tá? Eu tô pegando atalhos aqui, mas você pode abrir as contas depois, tá? Que multiplica T elevado a menos 2y, tá? Então eu vou dizer, olha pessoal, x mais y é igual a 0. E menos 2y é igual a 1, ok? Com isso, eu vou achar que x é igual a menos meio, desculpe, que y é igual a menos meio, e que x é igual a meio. Finalizando, deixa eu ver se eu tenho aqui, não. Finalizando, eu vou dizer que o período do pêndulo, o período do pêndulo é K, ok? Raiz quadrada de C sobre G, tá? Bom, aqui eu usei C para não confundir o L do símbolo dimensional com o L da fórmula, mas se você, e o período também do pêndulo eu usei P, para não confundir o T da fórmula com o T do símbolo dimensional, mas nos livros vocês vão ver que é K raiz de L sobre G. Essa é a equação do período do pêndulo, tá? Então, quer dizer, a partir dos dados experimentais, a gente chegou à equação do período. A gente pode depois ir lá e testar e ver se está tudo certo, tá? Bom, para finalizar com chave de ouro, você se lembra que eu disse lá no início que eu ia mostrar para vocês uma técnica de determinar, descobrir o valor das constantes? Então vou apresentar aqui para vocês agora. Eu fiz o experimento, eu variei o comprimento do pêndulo, tá, de 20 em 20. Ó. Comecei com 20 centímetros, fui para 40, depois 60, 80, cheguei até 100. E medi os períodos lá daquele jeito que eu apresentei aqui, tá, com a análise de vídeo. Então, os períodos estão anotados aqui, tá? Que técnica é essa, pessoal? É a técnica... Bom, como eu disse anteriormente, né, a equação do período é essa aqui. É a técnica do quadrado, né? A gente vai quadrar essa equação e com isso a gente vai ficar com t ao quadrado, que é igual a 4 ao quadrado, que multiplica L sobre G. Por que a gente faz isso? Porque a gente vai esboçar um gráfico agora de t ao quadrado em função de L, ok? Então, na verdade, o que eu linearizo, né? Quando eu quadro, eu linearizo o gráfico da função, linearizo a função.
Tá? E por que que eu linearizo a função? Ó, primeiro que os resultados mostram que ficou uma reta, tem uma correlação excelente aqui, 99,9% de correlação da linha com os pontos experimentais, tá? E com isso, eu descubro o meu coeficiente angular. E o coeficiente angular aqui é igual a quem, gente? É igual a K2 sobre G, né? Porque o G é constante. Então, olha, K2 sobre G é igual a 0,0409, ok? Então, olha, 0,409, a gente achou o valor dessa constante, assim, do coeficiente angular. Se eu multiplico por G, você pode fazer a conta aí, mas cuidado, coloca G como 981 centímetros por segundo ao quadrado, que é o valor médio na superfície da Terra, tá? Centímetros por segundo ao quadrado. E por que que eu coloquei em centímetros? Porque aqui está tudo em centímetros, ó, para não dar erro, tá bom? Então, se eu multiplico isso por G e tiro a raiz quadrada, eu vou achar que K é 6,33, tá? E qual é a dimensão desse K? Eu desafio você a descobrir aí, tá? Por análise dimensional, que K é adimensional. Ele não tem dimensão de nada, ele é um número, tá? Então, é 6,33, tá? Se a gente for nas equações, pessoal, dos livros, a gente vai ver que o período, né, esse K aqui é representado como 2π. 2π raiz de L sobre G. Se o π é 3,14, 2π dá 6,28, tá? Então o resultado é muito bom, porque a discrepância percentual de 6,28 para 6,33 é muito pequena. É um valor super satisfatório. Então essa técnica de quadrar, de linearizar, ela nos ajudou aqui a definir o valor de K, né? Que quando é definido, quando a equação do período é demonstrada, aliás, é deduzida a partir da segunda lei de Newton aplicada ao movimento harmônico simples, a gente acha lá um 2π, tá? Você pode ir nos livros que você vai achar. Aqui a gente descobriu ela a partir da experimentação, mas lá nos livros aparece esse 2π. E aqui experimentalmente a gente também achou o 2π, muito próximo a ele, tá? Lembra que a gente está falando de coisas experimentais? Tudo que é experimental tem uma margem de erro, ok? E aqui está muito pequena, a discrepância percentual, se eu for calcular aqui, vai dar muito pequenininho, tá bom? É só pegar a diferença e dividir pelo valor esperado. Você vai ver que é muito pequenininho. É isso, pessoal. Vou deixar aqui uma proposta de exercícios, né, que fala mais sobre o catavento, né, uma turbina eólica, qual seria a equação da potência da turbina eólica. Aqui embaixo vocês vão ver que tem o gabarito aí pequenininho, porque você pode resolver e depois conferir o gabarito. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? É isso, acabou. Um abraço. Deixa eu voltar aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui para o OBS. Pessoal, um abraço, tá? Tela 2 aqui, pronto. Desejo a vocês bons estudos, que vocês aproveitem bastante aí. A análise dimensional é um tema muito importante, muito legal. Está cada vez mais raro nos currículos aí, mas a gente não vai deixar ele sumir, tá bom? É isso. Um abraço, bons estudos, tudo de bom.